Beleza? Revisão rápida de lentes. Existem dois tipos de lentes, as de bordas finas e as de bordas grossas. Essa denominação é sempre uma comparação entre a espessura da borda e a parte central da lente. Aqui tu tá vendo, né, que todas essas lentes, a distância da parte central é maior do que da ponta, quer dizer, a lente vai afinando para a ponta, então é uma lente de bordas finas. Todas essas estão se comportando desse jeito. A representação da lente de bordas finas é a flechinha para fora, representando que a borda é fina. Tu tem a biconvexa, plano... aqui deu uma confusão, né? Aqui não é plano biconvexa, tá? É plano convexa. Não tem esse bi aqui. Tu tem a biconvexa, plano convexa e a côncava convexa. Por que essa lente é côncava convexa e não é convexa côncava? Porque o primeiro nome que a gente fala quando a gente dá nome para uma lente é sempre o nome do lado de menor curvatura. Tu tá vendo aqui, ó, que a parte côncava tem menos curvatura que a parte convexa. Por isso que essa lente é a côncava convexa. O que acontece aqui na borda grossa? Ao contrário, a parte central tem uma espessura menor do que a borda. Quer dizer, a lente afina para o meio dela. Então tu tem a bicôncava por motivos óbvios, a plano côncava, e aqui tu tem a convexa côncava, aquilo que eu te falei, ó. O primeiro nome é sempre o nome do lado menos curvo. Para te fazer uma lente de bordas grossas, a parte convexa tem que ser menos curva do que a parte côncava. E o primeiro nome é sempre a parte menos curva. Tá vendo aqui na representação que é flechinha para dentro, representando que a borda aqui da lente é uma borda grossa. Igual a espelhos depois, o que a gente tem? Os raios fundamentais. É a mesma história. Só que tem que se lembrar que numa lente tu não tem reflexão, tu tem refração. Como o raio de luz atravessa a lente, tu vai ter o centro do objeto e o foco do objeto de um lado, e aí nas mesmas distâncias tu vai ter o foco da imagem e o centro da imagem. Um raio de luz paralelo ao eixo principal numa lente convergente vai ser direcionado para o foco da imagem. Existe o princípio da reversibilidade, funciona aqui também, né? Se um raio de luz passar pelo foco do objeto, ele vai sair da lente, ele vai se refratar retilíneo. Cuida que aqui uma lente de bordas grossas é uma lente que no ar tem um comportamento divergente. O raio vai bater aqui, tu tira um pontilhado para o foco do objeto e o raio vai divergir. A mesma coisa acontece na reversibilidade. Ó. Um raio que vier e o prolongamento dele passar pelo foco, ele vai se refratar paralelo ao eixo principal. Aqui vai ter o segundo caso, que nem lá em espelhos. Ó. O raio de luz que passar pelo centro do objeto vai se refratar para o centro da imagem, porque essa lente é uma lente convergente. Aqui no caso da divergente, ó, se um raio vier e o prolongamento dele aqui, ó, passa pelo centro da imagem, vai ter um outro prolongamento passando pelo centro do objeto, porque o raio tem que divergir. E nesse mesmo desenho a gente vai fazer o terceiro caso, que no espelho é o vértice. Na lente não existe vértice, tá? Existe aqui o ponto O. Esse ponto aqui, onde a lente corta o eixo principal, é chamado de centro óptico da lente, representado pela letra O. Qualquer raio de luz que atravessar o centro óptico de uma lente passa pela lente sem sofrer desvio, ele ignora a presença da lente, é a famosa refração sem desvio. Ele não interessa se a lente for convergente ou se a lente for divergente. Ó. Qualquer raio de luz que atravessar a lente aqui passa por ela sem sofrer desvio. Uma outra coisa importante de lentes, um detalhe mais técnico, é entender que toda lente pode ser convergente ou divergente, tá? Depende do meio onde essa lente estiver inserida. O que é uma situação normal? Uma situação normal é quando o N da lente é maior que o N do meio onde ela está, o índice de refração, né? Pensa só, uma situação normal, a lente é feita de vidro e ela está imersa no ar, então o índice da lente é maior que o índice do meio. Então, a lente convergente vai ser a lente de bordas finas, que é a situação que eu estava mostrando para ti lá em cima, e a lente divergente vai ser a lente de bordas grossas.
Agora, uma situação anormal onde o N da lente for menor que o N do meio, tu pega essa lente de vidro e coloca ela no meio que o índice de refração é maior do que o do vidro. Aí inverte, tá? A lente convergente, bordas grossas. A lente convergente vai ser a de bordas grossas e a lente divergente vai ser a de bordas finas. Quer dizer, qualquer lente pode ter um comportamento convergente ou divergente. Finas. Ia, tá difícil hoje, tá? É o cansaço. Qualquer lente pode ser convergente ou divergente, depende do meio onde essa lente estiver inserida. Depois disso, pessoal, é a mesma coisa que espelhos, é fazer a construção geométrica dos casos. Qual é que é o primeiro caso? Aqui não vou diminuir, senão vai estragar, tá? É igual espelhos, ó. Tu coloca o objeto atrás ou antes do centro do objeto. A imagem vai ficar pequenininha, só que do outro lado. No caso de espelhos, ela ficaria onde? Ela ficaria do mesmo lado. O que essa imagem aqui é? Igual a espelhos. Menor, invertida e real. Se tu colocar o objeto em cima do centro, a imagem vai ficar em cima do centro da imagem. O que essa imagem é? Essa imagem é igual, mesmo tamanho, continua invertida e continua real. Então tu vê a mesma coisa. Vou descer aqui para fazer o terceiro caso. Como é que é o terceiro caso? É quando a imagem fica maior. Tu coloca o objeto entre o centro e o foco, a imagem fica grandona lá nos cafundó do Judas. O que essa imagem é? Maior, invertida e real também. Aqui, o quarto caso é aquele que tu coloca o objeto em cima do foco. Quando tu coloca o objeto em cima do foco, a imagem vai se formar no infinito. Os raios ficam paralelos. O quinto caso é a lente de aumento. Quando tu colocar o objeto entre o foco e a própria lente, a imagem vai ficar grandona em algum lugar aqui atrás. Tá? A imagem ela vai ser maior, essa imagem é maior, é direita e é virtual. Toda a imagem direita é virtual. E o sexto caso é o único caso de lente divergente que assemelha-se ao espelho convexo. Tu coloca um objeto em qualquer lugar aqui, pode ser em cima do centro, por exemplo. Se tu colocar o objeto aqui em cima do centro, a imagem vai ficar pequenininha antes do foco aqui da lente. Essa imagem vai ser menor, vai ser direita e vai ser virtual. Importante ver também que em lentes tu usa as mesmas equações e as mesmas regras de sinais de espelhos. Quer dizer, estuda a fórmula e a regra de sinal para espelhos e aí aplica em lentes da mesma maneira. Não tem muita dificuldade se tu sabe espelhos. Só que em lentes o que cai bastante nas provas de inverno? As doenças da visão. Então rapidinho aqui, ó. Um olho hemétrope ou normal é um olho onde a lente do olho, chamada de cristalino, focaliza todos os raios na retina. Esse ponto aqui é a retina, aonde tu tem o nervo óptico engatado. O que é uma pessoa míope? Uma pessoa míope é uma pessoa que tem dificuldade em ver de longe. Importante saber isso aqui, ó. A miopia, a pessoa tem dificuldade em enxergar objetos que estão afastados delas, que estão longe dela. O que acontece? Na miopia, o raio fecha antes do que ele deveria fechar. Ele deveria fechar aqui em cima da retina, mas ele fecha antes. Se tu entende isso, é barbada de responder, né? O que aconteceu com a pessoa míope? O globo ocular da pessoa provavelmente é achatado ou o cristalino é pouco curvo. A retina não está no lugar onde ela deveria estar. O que tu tem que fazer aqui para afastar o raio, fazer o raio fechar na retina? Tu tem que fazer o raio divergir. Então, a solução da miopia é uma lente de bordas largas, é uma lente divergente para que o raio se feche lá na retina. Isso se chama ponto remoto. Tá? A posição mais afastada do olho com que uma pessoa pode enxergar nitidamente a imagem de objeto é o ponto remoto. Para uma pessoa de visão normal, esse ponto remoto está no infinito. E nesse caso, a imagem se forma na retina. Já para um míope, essa imagem forma-se antes da retina. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que afastar o ponto remoto da pessoa. O ponto remoto não está no infinito para o míope, está em algum lugar que não é o infinito.
Então, tu usa uma lente que vai fazer esse ponto remoto voltar para o infinito. E aí a miopia está corrigida. Na hipermetropia é o contrário. O globo ocular ele é mais curto do que ele deveria ser e o raio fecha depois, né, de onde ele deveria fechar. A retina está aqui e o raio está fechando, a formação da imagem está atrás da retina. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fechar o raio. E aí, fechando o raio, tu usa uma lente convergente, uma lente que vai fazer o raio se encontrar exatamente em cima da retina. O que o míope tem é o famoso ponto próximo, tá? O hipermétrope, desculpe. Hipermétrope, então, é dificuldade em ver de perto. A pessoa tem o ponto próximo muito afastado do corpo, ó. Ponto próximo é o ponto mais perto do olho com que a pessoa consegue ver com nitidez. Para uma pessoa de visão normal, este ponto está localizado a 20 centímetros, 25 centímetros do olho. Uma pessoa que tem hipermetropia, ele não vai estar a 25 centímetros, ele vai estar a mais, ele vai estar a 40, 50, 60. Então, qual é o objetivo de corrigir a hipermetropia? É trazer o ponto próximo mais para perto da pessoa. Trazer o ponto próximo para essa distância de aproximadamente 25 centímetros. O astigmatismo é causado por uma falta de esfericidade na córnea, tá? Então, o que acontece? Tu forma múltiplas imagens. O astigmata não existe de perto, dificuldade de perto ou de longe. Ele vê borrado, ele vê várias imagens se formando na retina, então isso aqui fica uma imagem borrada em qualquer distância. A correção não é com lente esférica, a correção é com lente cilíndrica. Como no ensino médio a gente não estuda a teoria da lente cilíndrica, não cai muito na prova o astigmatismo. Mas tem que saber que ele não é corrigido com lente esférica, e sim com lente cilíndrica. E às vezes eles perguntam sobre a presbiopia. A presbiopia, ela pode e deve ser comparada à hipermetropia, tá? Pega tudo que tu aprendeu da hipermetropia e aplica para presbiopia. Só que a hipermetropia é uma doença de nascença, tu nasce com a hipermetropia. A presbiopia conforme tu vai ficando velho, tu vai perdendo a elasticidade do cristalino, o cristalino não consegue mais fazer foco, e aí tu acaba tendo dificuldade em ver objetos de perto. Por isso que tu compara a presbiopia com a hipermetropia. A presbiopia ou vista cansada é a dificuldade em enxergar objetos que estão próximos de ti. Qual é a correção da presbiopia? Uma lente convergente, né? A correção da presbiopia é a mesma correção da hipermetropia, tá vendo aqui, ó? Uma lente de bordas finas. A lente de bordas finas vai trazer o ponto próximo para mais próximo do olho da pessoa, e aí a pessoa vai conseguir enxergar com nitidez objetos a 25 centímetros aproximadamente do seu rosto. Valeu, pessoal, essa foi a nossa revisão, bom estudo. Qualquer dúvida, peça aí.